Deu aí um esboço com a mensagem, com aquilo que a gente vai compartilhar hoje, e você pode aí também anotar os apontamentos de Deus para a sua vida, você pode ir completando aí, você pode falar ou pode ler aí também nesse texto que você recebeu ao entrar. Eu quero então ler a palavra do Senhor com você, e nós vamos começar uma série muito especial chamada Uns aos Outros. Você sabe que a palavra de Deus, a Bíblia tem diversos versículos com mandamentos que nós chamamos de mutualidade. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, servi uns aos outros. E nos próximos 4 domingos nós estaremos falando sobre esses mandamentos, porque esses mandamentos falam a respeito daquilo que Deus deseja que nós vivamos como igreja. Deus tem um propósito para nós, Deus tem um plano específico para nós como igreja, e tem algo que Ele deseja que vivamos. E nós estaremos falando nesses próximos 4 domingos o que Deus tem para você em nome de Jesus. Por isso, se organize para estar conosco e receber o melhor de Deus. Quero convidá-lo a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, e nós vamos ler esse texto juntos em nome de Jesus. 1 João, capítulo de número 4, vamos ler dos versículos número 7 ao 21. Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos... Amém. Vamos de novo. Amados, amemo-nos uns aos... Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, versículo 12, ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21 diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Até aí, coloque a sua Bíblia no banco, vamos orar. Pai, nós agradecemos por tamanho amor e graça. Agradecemos por Tua palavra, pelas pessoas que trabalharam e que se afadigaram para que nós pudéssemos tê-la em nossa língua e para que pudéssemos lê-la e acompanhar, Pai. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como família, como igreja, de ouvirmos a Tua voz e de aprendermos e de aplicarmos essa palavra que é boa, perfeita e eficaz, essa palavra que pode nos transformar, nos motivar e nos renovar por meio do Teu Espírito. Por isso, Pai, eu sei que de mim mesmo não tenho nada a oferecer, mas eu venho aqui firmado, ó Deus, unicamente em Sua graça, em Sua bondade, e peço para que o Senhor nos abençoe nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar, em nome de Jesus. Existem algumas coisas, gente, que não vale a pena a gente comprar uma réplica, sabe? Existem algumas coisas que não vale a pena a gente comprar o paralelo ou a réplica, nós precisamos do original. Pense, por exemplo, no ingresso falso. A pessoa, você compra lá um ingresso falso ou uma nota falsa de dinheiro, e você tem aquela nota ou aquele ingresso,
E ele pode até ser bem parecido, ele pode ser até bem, ter uma aparência parecida com o original, mas quando chegar na hora da entrada na bilheteria, quando chegar na hora de observar aquele dinheiro, e não se perceber que ele tem as marcas de sua originalidade, essas marcas não forem encontradas, então aquele ingresso e aquele dinheiro não poderão dar a você aquilo que você espera. Nós precisamos estar sempre atentos às diferenças, porque existem diferenças entre o original e uma réplica. Sempre que eu estou conversando com alguns amigos, e a gente fala sobre essa questão de original e réplica, eles falam, olha, se tem uma coisa que não vale a pena a gente comprar uma réplica, é um tênis, por exemplo. Eles diziam, o tênis você precisa se esforçar para comprar original. Não sei se você concorda com isso. Mas a gente precisa aprender a observar e a entender as diferenças entre algo original e uma réplica. Eu me lembro que uma certa vez eu fui comprar uma peça para minha moto. E eu já fui um motoqueiro também. E era um tempo incrível. Eu tinha uma Fan 125, ela voava, mano. Quando eu passava na Rua da Mel, os olhos dela brilhavam. Passava com a minha moto azul. Eu pintava as letrinhas do pneu de branco, chegava na chuva e eu já lavava a moto, era incrível. E um dia eu tive que comprar uma peça para aquela moto, fui comprar a rabeta, que é uma parte de trás, fica atrás do banco, que envolve ali a lanterna da moto, na parte de trás. E aí eu fui comprar e eu comecei na loja ali, mano, me dá essa peça aqui. E o cara me deu duas rabetas diferentes, ele me deu uma e outra, e eu fui olhando e elas pareciam muito semelhantes. Tinham a mesma cor, era o azul da cor da minha moto, elas aparentemente eram do mesmo material, elas tinham o mesmo formato. E eu falei, só que uma custava X e a outra custava 3X, 3 vezes mais caro. Eu falei, não tem por que eu levar a mais cara, vou levar a mais barata. E coloquei, ficou lindo. E depois de alguns dias andando com aquela rabeta, ela começou a desbotar, foi ficando sem cor. Eu falei, mano, o que está acontecendo? Fui conversar com alguns motoqueiros mais experientes, eles falaram, André, você comprou a paralela, né? Pois é, cara, porque a paralela, aquela que é uma réplica, quando ela é colocada, ela é testada no dia a dia, sobre a chuva, sobre o sol, sobre o efeito do tempo, ela começa a perder a cor, porque ela não tem a mesma qualidade e a mesma característica de uma original. Na carta aqui de João ele está nos ajudando exatamente a identificar o cristão verdadeiro. E ele vai dar algumas características desse cristão verdadeiro. E duas dessas características que você vai encontrar nessa carta é a fé e o amor. A vida cristã é uma daquelas coisas que a gente não pode viver pela metade. Que nós não podemos vivê-la apenas como réplicas. Nós precisamos viver como cristãos verdadeiros. Porque essa é a vontade de Deus para a gente. Quando Deus ele nos salvou, quando Ele nos encontrou, Ele nos salvou através do Seu Filho Jesus Cristo na cruz. Quando nós demonstramos a nossa fé e arrependimento em Cristo Jesus e fomos salvos pelo nosso Senhor, então Ele nos fez parte da igreja, da família dEle, filhos do Eterno. E nesse momento, como igreja, como parte da família, Deus tem para nós uma forma de viver. E nós não podemos viver então como réplicas. E a epístola, a carta de João aqui, vai mostrar para a gente justamente uma das características do verdadeiro cristão, que é o amor. Essa carta vai falar, por exemplo, do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com o nosso Senhor Deus e do nosso amor para com os nossos irmãos. O que a gente vai fazer aqui hoje é olhar para esse mandamento de amarmos uns aos outros e nós vamos aprender algumas lições sobre como nós podemos aplicar essa verdade e esse mandamento em nossas vidas práticas. Para que então nós sejamos cristãos verdadeiros e não réplicas. Amém? Como é que você está vivendo? Como uma réplica? Como alguém que quando é posto ao sol do dia a dia, às intempéries do dia a dia, você vai perdendo as características de Deus? Ou você tem vivido como um verdadeiro cristão? Ele deseja que vivamos como homens e mulheres, filhos, partes da família, que honram ao Pai. E uma dessas características é que nós precisamos amar uns aos outros. Por isso nós vamos ver algumas coisas importantes aqui hoje. E eu peço para que você anote aí, porque a nossa mente pode esquecer, mas aquilo que nós colocamos no papel ficará gravado. E depois você vai poder, então, rever
e perceber e vivenciar tudo que Deus tem para você na sua vida, em nome de Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos aqui é que amar ao outro é uma evidência de que amamos a Deus. Se você está aí com a sua folhinha, você pode preencher. Amar ao outro é uma evidência de que nós amamos a Deus. Versículos número 7 e 8, acompanhem comigo aí a leitura. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que João está fazendo aqui é motivando aquelas pessoas que estariam ouvindo a leitura de sua carta, para que eles pudessem amar uns aos outros aqui na sua comunidade local, na sua igreja. E a maior motivação que ele dá para que esses irmãos façam isso é o fato de que a origem desse amor é o próprio Deus. Deus é a origem desse amor que nós devemos demonstrar uns aos outros. Veja que o versículo 7 diz, porque o amor procede de Deus. Mais à frente, o próprio João, no versículo 8, ele vai dizer, porque Deus é amor. O amor é a essência de Deus, e o amor faz parte da natureza de Deus, ou seja, o amor é quem Deus é. E aquela pessoa que conhece a Deus, aquela pessoa que tem comunhão com Deus, ele começa a tornar-se cada vez mais parecido com aquele que tem comunhão. Quando você começa a andar com alguém que você conhece, você começa a ficar com as características dele, não é assim? Esses dias um amigo meu viajou para o sul e já voltou dizendo, passou 3 dias lá, já voltou dizendo, bate, né? Bate, barbaridade. Porque quando a gente passa algum tempo com alguém, a gente adquire essas características. Ter comunhão, passar tempo com Deus, a gente vai adquirindo as vontades dEle, as maneiras dEle. O amor é uma das características, dos atributos comunicáveis de Deus. Ele comunica com a gente, Ele entrega para a gente, Ele permite que nós tenhamos também. E por isso João ele diz que aquele que ama, ele conhece a Deus. Logo, esse amor que nós demonstramos para com o outro é uma evidência de que nós nos relacionamos com Deus. E eu quero lembrar a você essa palavra conhecer. Não tem apenas essa palavra, ela tem um significado muito forte. Ela não se trata apenas de um conhecimento intelectual. Não, é algo profundo, de intimidade. Lembre-se, por exemplo, dessa palavra sendo utilizada em Gênesis 4:1, quando diz que Adão conheceu a Eva, a sua mulher, e ela engravidou. Logo, o texto aqui está falando não de um conhecimento intelectual, quando Adão conhece Eva e ela engravida. O texto está falando que Adão teve um relacionamento profundo, o ápice do relacionamento conjugal, onde eles se tornam uma só carne. É o ápice do relacionamento do amor entre um casal. É claro que aqui em 1 João, essa palavra conhecer não tem nenhuma conotação sexual, lógico que não. Mas eu cito esse exemplo para ajudar você a compreender que conhecer a Deus significa ter um relacionamento profundo de intimidade com Ele. É como se nós fôssemos esponjas. Quando você pega uma esponja e você mergulha ela na água, ela fica encharcada, ela se enche de água. E quando você sai com ela, sai derramando água por todos os lugares, porque ela está cheia. De igual modo, quando nós nos encharcamos nas águas do amor de Deus, a gente também sai derramando desse amor por onde quer que a gente vá. Manifestar amor é uma evidência de que eu estou mergulhado na presença e no amor de Deus. Quando eu amo ao meu irmão, quando eu amo as pessoas ao meu redor, eu estou demonstrando que eu conheço ao Senhor. Eu estou mostrando que eu tenho comunhão com Ele, a ponto de mostrar na minha vida aquelas características que são do meu Senhor. Simon Kistner, ele diz que a pessoa que é nascida de Deus é uma janela por meio da qual o amor de Deus brilha para o mundo. Amém? Nós devemos amar uns aos outros, porque o amor pelas pessoas ao nosso redor é a evidência da presença graciosa de Deus em nossas vidas. Segunda coisa que aprendemos aqui é que o amor ao outro implica em tomar a iniciativa. Amém? Olha o que diz versículos número 9 e 10, diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
João, ele vai nos ensinar que não fomos nós que amamos a Deus, mas foi o próprio Deus quem nos amou primeiro. Então, Deus envia o seu único filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus tomou a iniciativa de nos amar. Lembre-se, por exemplo, de João 15:16, quando o próprio Jesus disse: olha, não foram vocês que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Lembre-se também de Deuteronômio 7:9, quando diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos ama. O motivo pelo qual o Senhor nos escolheu é porque Ele nos ama. Lembre-se, por exemplo, de quando Adão, ele peca, ele desobedece à ordem de Deus de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus chega lá na presença de Adão, não é Adão que vai procurar ao Senhor dizendo: Pai, Deus, eu falhei, eu preciso me consertar, eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso estar contigo. Não é Adão que faz isso, mas é o próprio Deus quem vai em direção a Adão e vai procurá-lo. É Deus quem toma a iniciativa de providenciar um meio para salvar o homem e a humanidade. Em Gênesis 3,15, a palavra de Deus nos diz que a serpente feriria o calcanhar, mas o homem pisaria a cabeça da serpente. Deus envia alguém que vai matar a serpente, mas que sofrerá as consequências do nosso pecado. Ele vai morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos ser livres. É esse homem que Deus enviaria. Esse que Deus enviou é o seu próprio filho, o seu único filho. João afirma que Deus enviou o seu filho como propiciação. A propiciação era quando o homem pecava diante de Deus, então ele pegava um animal, levava até o templo e ali aquele animal seria sacrificado, aquele animal morreria, para que o pecado do homem fosse perdoado e para que aquele homem, através da morte daquele animal em seu lugar, uma morte substitutiva, quando aquele animal morria, aquele homem estava em paz com Deus. Jesus, ele é o Cordeiro que vai em nosso lugar e morre em nosso lugar, para que nós tenhamos paz com Deus. Ele é a propiciação em nosso lugar. João está dizendo que Jesus foi o sacrifício que Deus fez, para que nós tivéssemos paz com Deus. Ele morreu em nosso lugar. E nós percebemos então aqui que quando João está falando do amor, ele fala de Deus tomando a iniciativa. Assim, o amor, ele sempre vai tomar a iniciativa, de modo que o amor não é simplesmente uma ação de retribuição ao outro. O amor não é uma reação àquilo que o outro fez. Tampouco acontece por causa do merecimento do outro. Nós vimos que o homem não merecia, nós vimos que Deus não está reagindo a algo que o homem fez, e que Deus tampouco está simplesmente fazendo algo porque nós o procuramos. Deus toma a iniciativa e Ele nos ama. Por isso o amor não é simplesmente reagir ao que o outro fez. O amor não é demonstrar algo pelo merecimento de outra pessoa. O amor significa tomar a iniciativa. No entanto, nem sempre nós fazemos assim. Geralmente nós reagimos, né? Quando alguém sorri para nós, então nós... Obrigado, Vivi. Quando alguém sorri para nós, nos dando bom dia, é então que nós sorrimos e manifestamos alguma forma de amor. Geralmente nós reagimos com um presente para alguém quando ele nos presenteou no aniversário passado. Aí a gente fica preocupado: não, já que ele me deu alguma coisa, eu tenho que retribuir. Nós dizemos, por exemplo, bom, agora que ele reconheceu que está errado, agora eu posso ajudar. Geralmente nós somos pessoas reativas, mas o amor não é isso. O amor, ele toma a iniciativa. O amor implica em muitas vezes autossacrifício. Jesus foi enviado como propiciação. Deus sacrificou o seu filho por nós. E talvez existam coisas que você vai ter que sacrificar hoje para demonstrar o seu amor a alguém. Você vai ter que sacrificar, por exemplo, o seu tempo de descanso, para poder demonstrar o seu amor à sua mãe. Quando você chegar em casa cansado do trabalho, você vai lavar a louça, vai arrumar a casa. Você vai ter que abrir mão de algo, porque amar implica em sacrifício.
E sacrifício, por vezes, é fazer aquilo que a gente não gosta. Quem você acha que ama mais? O marido que vai levar a esposa no restaurante que ele mais gosta e vai gastar uma nota. O marido chega na esposa e fala assim: minha lindona, hoje eu vou levar você no restaurante que eu mais gosto. Ou aquele marido que vai no mercado quando ele odeia ir no mercado. E ele vai ficar passando de prateleira em prateleira, olhando tudo que tiver. Por vezes, amar é fazer aquilo que nem sempre é mais proveitoso para nós. Implica muitas vezes em sacrifício. E nós precisamos tomar a iniciativa de amar as pessoas ao nosso redor. E a pergunta é: qual a iniciativa que você pode tomar essa semana para demonstrar o seu amor a alguém? Quais são os sacrifícios que você precisa fazer para demonstrar o seu amor a alguém essa semana? Talvez você é aquele marido ou aquele filho que não gosta de fazer algumas coisas, não gosta de ir a certos lugares, e você vai fazer esse sacrifício para demonstrar o seu amor à sua esposa. É claro que nós estamos falando aqui de coisas que não implicam em pecar contra Deus. Estamos falando de coisas que são questão de gosto. Amar é tomar iniciativa de fazer algo pelo outro. Terceira coisa que aprendemos é que amar se manifesta em ações. Amém? Você pode completar aí no seu papelzinho: amar se manifesta em ações. Quando João está explicando sobre o amor, João fala sobre o que Deus fez. O amor, ele sempre fez parte da essência de Deus, mas é na ação que o amor se manifesta. Você pode ser alguém que tem ótimas intenções, que admira alguém, você pode ser alguém que até se compadece de alguma outra pessoa, mas se você não transformar esse amor, essa admiração e essa compaixão em prática, não vai adiantar. Talvez exista alguém que você admira e você precisa hoje verbalizar isso. Dizer para ele: eu admiro você pelo que você faz, parabéns, que lindo. E essa é uma maneira de demonstrar o seu amor, o seu carinho. Verbalize. Irmãos, nós somos aqueles que manifestaremos o amor de Deus sobre o mundo. Perceba que ainda que não seja possível ver o Senhor, é possível vê-lo, percebê-lo através do nosso amor prático. Da mesma forma que a gente não consegue ver o vento, da mesma forma que por vezes nós não conseguimos perceber a eletricidade, a gente consegue notar os efeitos que essas coisas causam em nós. Você não está vendo o vento, mas você consegue senti-lo na sua pele. Talvez você não consiga ver um vírus, mas você percebe os efeitos que o vírus tem no corpo de alguém que está gripado. De igual modo, talvez as pessoas não consigam ver o Senhor, mas elas conseguem ver o efeito do amor de Deus derramado em nós, porque nós agimos em amor às pessoas que estão ao nosso redor. Ainda que não se consiga ver o Senhor, é possível percebê-lo através do nosso amor que se derrama um ao outro nesse mundo. Nós temos de transformar amor em ações práticas que revelam Cristo ao outro. O amor, ele é um comportamento, ele é uma forma de agir, é mais do que simplesmente um sentimento. E nós precisamos decidir todos os dias agir de forma amorosa, amém? Certa vez um pregador que eu gosto muito, o Emílio, ele disse que o amor não é aquela coceirinha que a gente tem no coração. Sabe, aquela coisinha. Amor é uma decisão que nós tomamos todos os dias em favor do outro, para abençoar o outro. O amor deve ser praticado, porque o amor, ele é como um músculo. Sempre que você exercitar o seu músculo, ele vai crescer. Mas se você não exercitá-lo, ele irá atrofiar. Você não vai conseguir crescer, por exemplo, lendo um livro de musculação no seu quarto. É necessário sair do quarto, ir para uma academia, ir para a rua, fazer algum tipo de exercício, porque é assim que o músculo cresce. É claro que ler um livro é importante, é muito bom. No entanto, o músculo só crescerá à medida que você pratica a atividade. Da mesma forma, o amor só irá crescer no seu coração à medida que você praticá-lo. No início vai ser difícil, vai ficar dolorido, mas à medida que você pratica, isso vai crescer. E nós percebemos então a importância da igreja e da comunidade. Talvez você não vai conseguir amar a comunidade inteira, a multidão inteira. Mas dentro de um PGM, de um pequeno grupo multiplicador, dentro da sua igreja, dentro da sua família, você conseguirá direcionar o seu amor a uma pessoa específica. E isso fará toda a diferença.
Para que possamos exercitar o amor, é necessário estarmos em comunidade. Quarta coisa que aprendemos aqui é que Deus nos capacita a amarmos uns aos outros. Amém? Eu não sei se você já percebeu, mas nem sempre é fácil amar. Não é fácil, irmãos. Ter atitudes de amor, romper com orgulho, abençoar o outro, nem sempre é fácil. Mas é o Senhor quem nos capacita a amarmos uns aos outros, amém? Aquele que nos direciona a amar, Ele também nos capacita. Leia comigo o versículo número 13. Olha só o que disse: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Leia também o versículo número 17, olha o que diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Deus, Ele vai nos capacitar a amar uns aos outros. E Ele vai nos capacitar de 3 maneiras. Primeiro, Ele nos dá o seu Espírito, versículo de número 13. Deus não apenas nos livrou do preço do nosso pecado, mas Ele também deu para a gente algo muito especial. Ele nos deu o Santo Espírito dEle. E o Espírito de Deus é aquilo que nos capacita a vencer os desafios e amar os nossos irmãos de forma profunda. Olha para o seu irmão aí, se você está com alguém, diga assim: realmente é só o Espírito Santo de Deus. Só. Se você mora com alguém, você vê as bagunças daquele alguém. Quando você vê as coisas que você já falou 20 vezes. Não tira minha sandália daqui. Guarda a toalha lá. Já falou milhões de vezes, não deixa a porta do armário aberta. Essas são as discussões que a gente tem lá em casa, né? Não coloca o sabonete por baixo. Coloca o sabonete por cima, recolhe os seus cabelos. Tantas coisas que a gente vai falando, e às vezes para amar e agir com graça e misericórdia é necessário que o Espírito Santo tome a gente e nos ajude a vencer, amém? Quando alguém chega, quando alguém chega lá na sua casa e ao invés de pegar o arroz por cima, ele faz um buraco no arroz. E aí você fala assim: meu Deus, o Espírito Santo me toma aqui para que eu consiga amar esse irmão, né? A gente precisa do Espírito. Deus nos capacita a amar, por exemplo, no versículo número 14, João, ele afirma que nós testemunhamos o que o Pai fez. Deus nos capacita por meio do seu exemplo também. Você vai lembrar que Deus, ele enviou o seu Filho. Nós sabemos que o Filho enviou o seu Espírito para nos direcionar. Note que nesses versículos aqui nós temos o Pai enviando o Filho, nós temos o Filho enviando o Espírito para nos direcionar, nós temos o Filho morrendo em nosso lugar. O Pai enviando o Filho vindo à terra para morrer em nosso lugar, e o Espírito convencendo o homem do pecado. Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos em uma ação de amor por nós. O exemplo da Trindade deve inspirar o teu coração a amar o seu irmão. Irmãos, o Senhor também nos ajuda a amar aperfeiçoando o amor dele em nós. Versículos 12 e 17. Quanto mais a gente vai caminhando com Deus, mais Ele aperfeiçoa o amor dele em nós. Quanto mais a gente caminha com Deus, mais Ele vai colocando em nós as características dEle, nós vamos crescendo na capacidade de amar os nossos irmãos. E a gente vai percebendo o amor de Deus por nós, de uma forma cada vez mais significativa. Amém? Ele nos enche. O amor dEle é aperfeiçoado em nós. Quinta coisa que nós aprendemos aqui, a gente está caminhando para o final. O amor, ele vence o medo. Amém? Preencha aí no seu esboço. O amor vence o medo. Versículo de número 18. João, ele nos mostra a fé e o amor como evidência de que Cristo vive em nós. Essas duas características estão na vida de alguém que é um verdadeiro cristão. Logo, nós não precisamos temer o dia do juízo final. Quando a gente começa a compreender o amor de Deus por nós, a gente começa a experimentar a ausência do medo, a gente começa a experimentar a segurança e a confiança de que nós podemos nos aproximar do Senhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte.
De maneira que aqueles que não conhecem Jesus, que não caminham com Deus, realmente precisam temê-lo, porque será o castigo será eterno. Mas quando a gente começa a andar com Deus, quando a gente começa a entender o amor do Senhor por nós e o sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós, nós perdemos o medo de nos aproximar dEle. E nós vamos nos aproximando não por causa de nossas obras ou do quanto somos bons, mas nos aproximamos por causa daquilo que Jesus fez por nós. E a gente então pode se achegar, a gente pode orar, a gente pode falar com Ele. Não sei se quando você era pequeno aconteceu isso com você também, quando você faz alguma coisa errada, e aí você fica morrendo de medo de se encontrar com seu pai, porque você sabe que quando você se encontrar com seu pai ou com sua mãe, que ela sabe do que você fez, o couro vai comer, a chinela vai cantar. E a gente fica naquele medo, a gente fica temendo encontrar com o outro, mas no ambiente onde existe amor, o amor vence o medo. Quando entendemos o amor de Deus por nós, nós podemos nos achegar a Ele mesmo com todas as falhas e pecados e vacilos, porque nós sabemos que Ele nos amou. E nós chegamos a Deus confiantes não em nós mesmos, mas no Senhor. Irmãos, Warren Wiersbe, ele diz que quem sente medo, normalmente tem algo no passado que o assombra, algo no presente que o perturba, ou algo em seu futuro que o faz sentir-se ameaçado. O que crê em Jesus, porém, não precisa temer o passado, o presente e o futuro, pois experimentou o amor de Deus, e esse amor está sendo aperfeiçoado em sua vida a cada dia. Nós não precisamos ter medo, irmãos, porque ao mesmo tempo que sabemos que o Senhor Deus nos amou, nós também percebemos o nosso amor para com os nossos irmãos. Nós percebemos que em nós existem evidências de que caminhamos e que somos do Pai. E já não há o que temer sobre o juízo final. No ambiente onde existe amor, não há o que temer. Dentro da igreja, por exemplo, quando o amor se manifesta dentro da igreja, nós podemos ficar tranquilos, porque a gente tem a certeza de que se houverem falhas, nós seremos acolhidos e experimentaremos amor. Acolhidos não no sentido de que as pessoas irão concordar com os nossos pecados, não, mas nós seremos acolhidos porque à medida que nos arrependemos e à medida que estamos dispostos a mudar, o amor faz com que a repreensão não vai gerar vergonha, mas a repreensão gerará restauração em cada um de nós. A igreja não é um lugar para ter medo, porque aqui nós encontramos pessoas que estão dispostas a ajudar você a não ter a segunda queda. Na igreja nós temos pessoas que através do amor compartilham com você as falhas dela e oram por você para que você seja restaurado, erguido e possa restabelecer a sua vida ministerial em Deus. O amor lança fora o medo. O amor nos torna homens e mulheres cheios de Deus, sem medo do futuro, sem medo da repreensão, porque existe um lugar onde a repreensão, o amor, ele torna a repreensão algo que colabora para o meu crescimento e não para a minha vergonha. O amor supera a vergonha da falha e o amor me transporta para um ambiente de reconciliação e acolhimento, amém? Última coisa que nós aprendemos aqui é que a igreja deve ser um ambiente de amor. Leia comigo os versículos número 20 e 21. Olha só o que diz. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que ama a seu irmão a quem vê, aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Irmãos, o amor não é uma opção para os cristãos. O amor, ele é um mandamento da parte de Deus para nós. De maneira que, se não agirmos em amor, nós estaremos em completa desobediência e, consequentemente, em pecado diante de Deus. Como o mandamento, o amor é algo a ser praticado, não apenas se a gente tiver algum tempo,
mas o amor é algo que deve ser uma prioridade nas nossas vidas. E a igreja, ela deve ser esse lugar de amor, porque aqui nós somos uma família. Você vai notar, por exemplo, que no primeiro versículo, no versículo 7, quando nós lemos, o apóstolo João, ele diz, amados. E ele também vai chamar essas pessoas de irmãos. Nós somos o povo que conhece a Deus. E nós precisamos experimentar o verdadeiro amor que vem de Deus. Porque quem ama, deseja estar junto. Quem ama, deseja estar em comunidade. Quem ama, deseja crescer na comunidade. Quem ama, deseja estar em... Quando ele diz, olha, que nós nos amemos uns aos outros, é necessário conhecer para amar. É necessário estar junto ali. É necessário desenvolver esse amor e crescer dentro de um ambiente de comunidade, porque ali, dentro do ambiente da comunidade, nós poderemos exercer um amor. É claro que você pode exercer o seu amor a alguém que você não conhece, esse vai ser o nosso desafio de hoje. Mas quando nós conhecemos, quando nós entramos dentro do ambiente da comunidade, esse amor pode crescer e nós podemos então manifestá-lo a todos aqueles que estão ao nosso redor. Irmãos, o nosso amor a Deus é mentira se ele não for direcionado aos nossos irmãos. O nosso amor a Deus, ele é mentira se nós não demonstramos esse amor para com as pessoas que estão ao nosso redor. E a igreja, ela deve ser esse lugar porque todos aqui têm alguma coisa em comum. Todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados. Todos nós, olhe para a sua vida agora e perceba o quão longe você estava de Deus, o quanto teu coração deseja coisas que vão contra a vontade do Senhor, e todos nós somos assim, todos nós estávamos perdidos em nossos pecados, e nós fomos encontrados por Deus. A igreja é esse lugar onde nós nos solidarizamos, porque todos estamos sendo aperfeiçoados por Deus em alguma área de nossa vida, e a igreja ela deve ser esse lugar de amor, porque a forma com a qual nós amamos ao nosso irmão fala a respeito do nosso relacionamento com Deus. O seu amor, ele só vai crescer se você exercitá-lo. E é isso que Deus está nos chamando para fazer nos próximos domingos, exercitar esse amor. Nós podemos viver como réplicas, como uma simples aparência, ou nós podemos viver como cristãos verdadeiros, que manifestam o seu amor uns aos outros. Eu quero encerrar compartilhando duas histórias com você. A história de uma mulher chamada Helen Keller, que virou um filme. A Helen, ela ficou cega e surda aos 19 meses de idade. Ela foi acometida de uma doença e ela ficou cega e surda. E aí, com cerca de 12 anos, um pouquinho mais nova, tudo que ela tinha conseguido para se comunicar com seus pais eram alguns sinais. Pensa como você vai ensinar alguma coisa a uma criança que não escuta e a uma criança que não vê. Pense na dificuldade disso. E ela não conseguia se comunicar com os pais, até que os pais contrataram uma professora chamada Anne Sullivan. E essa mulher, com muito trabalho e uma ação de amor para com essa menina, ela conseguiu ensinar sinais. Ela conseguiu ensinar a linguagem de sinais. E esse amor, essa conexão foi tão especial que a vida da Helen Keller mudou. A Helen Keller foi a primeira cego-surda a formar-se, a graduar-se na faculdade. Ela tornou-se palestrante e filósofa. Essa menina teve a sua vida transformada e mudada, porque alguém amou-a, porque alguém caminhou com ela, porque alguém a ajudou a crescer. A conexão dessas duas mulheres foi algo tão incrível que a Anne Sullivan, ela ajudou a ela a conseguir falar. A menina que era cega ou surda colocava a mão no pescoço da sua professora, e ela então falava, e assim ela reproduzia o som. Isso é amor, dedicação. Eu quero inspirar você hoje a amar alguém. Uma outra história também muito conhecida, você com certeza deve ver na internet, é sobre um pai que teve um filho que, devido ao fato de que o cordão umbilical ficou preso no pescoço do seu filho, ele nasceu com deficiência.
e ele não conseguia falar, ele não conseguia andar e nada. O pai então decidiu que aquele filho não ficaria internado no hospital. Os médicos disseram que aquele filho não duraria mais do que 8 meses. Mas o pai foi trabalhando, foi cuidando. E aí aos 12 anos o pai conseguiu um computador onde o filho conseguiria, por movimentos da cabeça, dizer alguma coisa. E a primeira coisa que o filho disse foi: vai, time. O pai achou que ele ia dizer assim, né? Obrigado, mãe, obrigado, pai, eu te amo, né? E ele disse: vai, time. O pai então percebeu que aquele filho ele era apaixonado por esporte. E aí o filho então disse que ele queria competir uma corrida. E o pai começou a treinar. E aí o pai então corria empurrando o filho na cadeira de rodas. E aí o filho disse para o pai: pai, quando eu estou correndo eu sinto como se eu não fosse um deficiente. E aí assim eles começaram a competir, e o pai competiu triatlo. O pai corria empurrando, pedalava e depois nadava, tudo carregando o seu filho. Aquele homem, ele se transformou num grande atleta por amor ao seu filho. E o filho disse: olha, a primeira coisa que eu queria fazer se eu pudesse andar, pai, era colocar você numa cadeira e empurrar você, para que você pudesse sentir toda a alegria que eu sinto. O amor nos faz vencer barreiras. Eu quero motivar você hoje em nome de Jesus a refletir sobre como tem sido a sua vida. Você tem vivido como uma réplica do amor de Deus? Como alguém que faz simplesmente aquilo que é possível? Ou você tem vivido uma vida de um cristão verdadeiro? Se essas histórias me inspiraram essa tarde, eu ia até passar o vídeo para os irmãos, mas não vou passar não. Se essa história inspirou você de alguma forma, eu quero que você pense na história do Filho de Deus. Jesus, Deus, enviou o seu único filho. Se você tem um filho, você sabe o que seria enviar ou sacrificar um filho por alguém que é um pecador, como eu e você. Por isso, se você ainda não tem se motivado a amar alguém, pense em Jesus. Jesus é aquele que vai trazer motivação ao teu coração. É tempo de nos levantarmos como uma igreja que não vive como réplicas, mas que vive como cristãos verdadeiros. Aleluia. Você recebeu uma folhinha aí, e atrás dessa folhinha tem um desafio. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e você vai orar comigo. É um desafio muito simples. Você vai investir agora alguns segundos orando, perguntando ao Senhor quais são as ações que Ele deseja que você faça essa semana para demonstrar o seu amor a alguém. Eu quero desafiar você a demonstrar o seu amor a alguém desconhecido. De repente aquela pessoa que está no sinal, você vai lá e você vai, não sei, de alguma forma você vai demonstrar o amor a ela. Você vai arranjar alguma forma de demonstrar o seu amor a alguém da sua igreja, do seu PGM. E você vai encontrar uma forma de demonstrar o seu amor a alguém da sua família. Perceba que o amor nem sempre tem a ver com dinheiro, mas às vezes tem também. Uma vez eu perguntei para o meu filho: filhote, o que o papai pode fazer para demonstrar o meu amor por você? O que eu posso fazer para honrar a sua vida? Ele disse: pai, compra um brinquedo bem grande para mim. Amém. Talvez você pode, nesses próximos dias, verificar como que você pode demonstrar o seu amor. Como que o seu pai ou a sua mãe se sentiriam amados essa semana? Como que a sua esposa se sentiria amada essa semana? Alguém da sua família? Como que você acha que aquele cara que está no sinal, ele se sentiria amado essa semana? Como que você acha que alguém da sua faculdade se sentiria amado? Como você acha que essa pessoa perceberia Deus na vida dela através de uma atitude sua? E muitas vezes o amor implica em sacrifícios. Eu quero motivar você. Enquanto nós cantamos uma pequena canção aqui, você vai investir um tempo orando, pedindo para que o Senhor direcione o teu coração, para que você saiba a maneira que Deus quer, a maneira que Deus deseja que você manifeste o amor dele essa semana sobre a vida de alguém. Pergunte a Ele: pai, o que o Senhor quer fazer através de mim? Como o Senhor quer manifestar o seu amor a mim hoje? Como o Senhor quer que eu manifeste o meu amor à minha esposa, à minha família e aos meus filhos? Hoje, antes de vir para cá, eu perguntei para o Vinícius: Vinícius, como é que você se sente amado? Ele falou: pai, quando o Senhor me ensina alguma coisa. Eu falei: amém, cara, que bom. Outro dia eu perguntei para uma outra menina aqui da igreja, eu falei: como é que você se sente amado? O que alguém pode fazer para de alguma forma demonstrar amor, cuidado pela sua vida? Ela disse: olha, PR, só pelo fato de alguém lembrar de mim,
Eu quero desafiar você. Nem sempre o amor está ligado ao dinheiro, mas o amor está ligado a uma ação sua, em nome de Jesus. Faça a sua oração no seu lugar, enquanto cantamos essa canção. Obrigado, Tiago. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. E eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Eu celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Eu cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Quero te convidar a orar agora e dizer: Senhor Deus, o que o Senhor deseja fazer através de mim essa semana. E Deus vai colocar no teu coração quais são as ações que você precisa fazer. E você vai escrever aí, você vai anotar os seus desafios. Sabe, abençoar alguém na rua, de demonstrar o meu amor a alguém da minha família, ajudar alguém da igreja. Qual é a forma que Deus deseja usar você nesses dias? De repente aperta, estou sem caneta, anota no seu celular, mas escreve algo. Aquilo que Deus falar ao teu coração, diga: Pai, fala comigo em nome de Jesus. Também quero orar por você. De repente você é alguém que ainda teme o futuro. De repente você é aquela pessoa que não sabe sobre o teu destino, a tua eternidade. Eu quero dizer que quando você entende o amor de Deus, quando você caminha em direção ao Senhor através de fé e arrependimento, então todo medo vai embora, porque nós podemos dizer: Cristo nos libertou das trevas, Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado e nos deu vida. Por isso hoje, se você ainda não tem um compromisso, uma aliança com Jesus Cristo, eu quero convidar você a fazê-la em oração e dizer: Pai, eu confesso que sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida em tuas mãos, e eu desejo experimentar do teu amor e da tua graça sobre o meu dia a dia, Jesus. De repente você esteja longe dos caminhos do Senhor e é tempo de voltar a ser um instrumento nas mãos dEle, ser as mãos e os pés do Senhor agindo sobre essa nação. Faça a sua oração hoje em nome de Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, Senhor. Senhor Jesus, que o teu amor se manifeste em nossos corações e que possamos agir de forma prática em nosso dia a dia.
Que as nossas ações de amor essa semana falem sobre o nosso relacionamento contigo, sobre o quanto conhecemos, o quanto amamos e tudo aquilo que recebemos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Rei dos Reis. Aleluia.